1 Crônicas, capítulo 23. Davi está fazendo de Salomão rei e organiza divisões, turnos e funções dos levitas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, está ele fazendo a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ele reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos de idade e daí para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, homem por homem, 38.000. Destes, 24.000 eram para promover a obra da casa do Senhor, e outros 6.000 eram oficiais, supervisores e juízes. E outros 4.000 eram porteiros, e outros 4.000 eram para louvar ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para louvar, acompanhando deles, disse Davi. E Davi o repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, a saber, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jequiel, o chefe, Izetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso estes estavam em uma só numeração, segundo a casa do pai deles. Os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos para sempre, para queimar incenso diante da face do Senhor, para o servirem, e para darem a bênção em seu nome para sempre. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém, os filhos de Reabias foram grandemente multiplicados. Dos filhos de Isá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, foram Mica, o primeiro, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Cis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Cis, seus primos, as tomaram por esposas. Os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, a saber, os chefes dos pais, conforme foram contados por numeração, por seus nomes, cabeça por cabeça, os quais faziam a obra do exercício do servir da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque, disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e eles habitarão em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo nem algum de seus utensílios pertencentes ao seu exercício do servir. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos e daí para cima. Porque o seu cargo era estar sob as ordens dos filhos de Arão, no exercício do servir da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do exercício do servir da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a farinha fina, para a oferta de alimentos e para os bolos em delgada lâmina, ázimos, e para o que se assa nas assadeiras, e para o que é preparado encharcado em óleo, e para todo tipo de medida para líquidos, e para todo tipo de medida para sólidos, e para estarem cada manhã em pé, para render graças e louvar ao Senhor, e do mesmo modo ao anoitecer, e para oferecer os holocaustos do Senhor aos sábados e nas luas novas, e nas festas fixas, segundo o número deles, e segundo a ordem que lhes foi ordenada, continuamente diante da face do Senhor, e para que tivesse cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no exercício do servir da casa do Senhor.
1 Crônicas, capítulo 24. Davi divide sacerdotes em 24 turnos e divide tarefas a outros levitas. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar prestavam serviço de sacerdote. E quanto a Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, Davi o distribuiu segundo o ofício deles, no exercício do servir deles. E acharam-se muito mais homens-chefes entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, os registrou diante do rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar. E diante do chefe dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar, e tomou-se outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebeaber, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezi, a 18ª a Pises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício deste, no seu exercício do servir, era entrar na casa do Senhor, segundo a ordenança dada pela mão de Arão, seu pai, como o Senhor, o Deus de Israel, lhe tinha dado ordem. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. E dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecamiel o quarto. Dos filhos de Ziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali Muzi, dos filhos de Jazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jazias, Beno, e Soão, e Zacu, e Ibri. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Cis, dos filhos de Cis, Jerameel. E os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as casas de seus pais de família. E estes, semelhantemente, lançaram sorte lado a lado com seus irmãos, os filhos de Arão, diante do rei Davi, e Zadok e Aimeleque, e o chefe dos pais, das famílias, entre os sacerdotes, e entre os levitas, a saber, os principais pais, lado a lado com seus irmãos menores. Primeiro Crônicas, capítulo 25. Funções dos cantores levitas em seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o exercício do servir alguns dos filhos de Asaf, e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com saltérios e com símbolos. E este foi o número dos homens aptos para a obra do exercício do servir deles. Dos filhos de Asaf, Zacu, José, Metanias e Assarela. Dos filhos de Asaf, sob as mãos de Asaf, que profetizava sob as mãos do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 debaixo das mãos do seu pai Jedutum, com a harpa, o qual profetizava para render graças e louvar o Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Oti e Maaziote.
Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para erguer a corneta, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob as mãos de seu pai, para o cantar na casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o exercício do servir da casa de Deus, e Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as mãos do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sortes, guarnição contra guarnição, assim o pequeno como o grande, e o mestre, juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e ele, seus irmãos e seus filhos ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos 12. A quarta a Esri, seus filhos e seus irmãos 12. A quinta Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta Buquias, seus filhos e seus irmãos 12. A sétima Jezarela, seus filhos e seus irmãos 12. A oitava Jesaías, seus filhos e seus irmãos 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos 12. A décima Simei, seus filhos e seus irmãos 12. A undécima a Azareel, seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima a Azabia, seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª a Matitia, seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª a Jeremote, seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª Josbecasa, seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª Anani, seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª a Maloti, seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª a Oti, seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª a Gidalti, seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª a Romantiezé, seus filhos e seus irmãos 12.